Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia de papel. Abre em Ageu, capítulo 1. Bíblia de celular é facinho, né, dona Tereza? Agora no papel é um pouquinho mais complicado. Pega a rabeira aí com a dona Wanda. Para quem não trouxe a Bíblia, senta aí, pega carona com o seu vizinho. Oi? De sanfonias, é a sanfona. Sofonias. Ei, Juliana, esse é o Pedro. É depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ô Sônia, talvez é dessa expressão de sanfonias que saiu a sanfona. Pode ser, né? Pegar os direitos autorais, as sanfonias. Vamos lá, hoje eu quero falar um pouco sobre prioridade. Prioridade na minha vida, na sua vida, nós que servimos a Deus. Prioridade. O texto é Ageu capítulo 1 em diante. Eu quero que você pare um pouquinho aí. Já quem bebeu água já bebeu, quem foi no banheiro já foi. Agora aguenta firme aí, meia horinha, eu já termino a palavra, tá bom? Vamos lá, aguenta firme. Só as grávidas eu libero, tá bom? Agora quem não tiver grávida, segura o tchan aí até o final, tá bom? Vamos lá então. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Somente até aí. Depois a gente vai abordar as outras palavras aqui do texto de Ageu, capítulo de número 1. Eu quero falar um pouco então sobre prioridade. Usando esse texto, a gente vê que depois de décadas que esse povo estava exilado na Babilônia, que eles ficaram 70 anos cativo, o povo de Deus então ele pôde retornar à sua terra, que era Jerusalém, com a missão de reconstruir não só a cidade de Jerusalém, mas também o templo, que era a referência onde Deus habitava, onde Deus se fazia presente. Então eles estão exilados, e agora eles estão retornando à sua cidade, que era a cidade de Jerusalém, com a missão de reconstruir não só a cidade, mas também o templo, que é onde era a capital ali, Jerusalém, de Israel, que foi destruída pelo povo babilônico e também através de outros povos. Mas a alegria tomou conta e logo começaram a trabalhar então e colocaram então alicerces no templo, que foi uma das primeiras obras que eles fizeram, para que primeiro fosse restaurado o culto, a presença de Deus, e depois assim então a cidade fosse edificada. Na verdade, começa com a construção dos muros, né? E logo mais, então, com o alicerce do templo. O povo estava entusiasmado, e o povo que está entusiasmado é capaz de fazer grandes obras. Só que o que acontece? O êxito dessa reconstrução do templo, ou a vitória que eles tiveram, provocou as nações vizinhas com inveja, e algumas nações vizinhas se levantaram para impedir que a cidade de Jerusalém fosse então reconstruída juntamente
com o templo. E eles começaram então a ser ameaçados e amedrontados para que a construção fosse paralisada. E sabe o que acontece? O entusiasmo acabou na construção do templo. Eles estavam animados, mas só que devido a algumas perseguições e medo pelos ataques do inimigo, o povo de Deus ele para a reconstrução do templo na cidade de Jerusalém. Só que as casas particulares, as casas da população de Jerusalém, elas não pararam a sua construção. O texto que nós lemos diz que Deus chega ao profeta Ageu e faz a seguinte questão, ou faz a seguinte pergunta, no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Dá a entender que o povo, ele estava mais preocupado agora com a construção da sua casa, e eles despreocuparam em construir a casa de Deus. Irmãos, percebe uma coisa, eu estou falando de um texto do Antigo Testamento. O templo simbolizava muita coisa naquela época. E o que simbolizava? Que era o maior símbolo do templo, alguém se lembra? Era onde Deus se manifestava, onde Ele habitava. Lembra quando Jesus veio e Ele falou que agora não era mais o templo que Deus queria habitar feito por mãos? Que agora Deus habitaria onde? Dentro do nosso coração. Só que no texto aqui de Ageu, Deus ele está habitando, quer habitar aonde? No templo, construído por mãos. Que era assim que ele se manifestava. Tinha a Arca da Aliança, que era colocada no templo, e Deus se manifestava na Arca da Aliança, dentro do templo, e ele revelava então a sua vontade à nação de Israel. Só que a palavra fala que esse povo, depois de 18 anos que eles voltaram do exílio, eles deixaram a casa e o templo do Senhor de lado. E cada qual e cada um começou então a se preocupar com a sua própria vida, com a sua própria casa, e se esqueceram de terminar uma obra que eles haviam começado, que era de reconstruir o templo de Jerusalém. Diante desse cenário, Deus então lhe fala, mediante o profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A reflexão que Deus traz para nós é que a prioridade foi esquecida. Aquilo que era primordial para a nação de Israel fora deixada de lado. Percebe, irmãos, que esse texto ele tem que falar, ou Deus quer falar comigo, com você, através desse texto, exatamente nessa expressão das nossas prioridades. Eu e você hoje, nós corremos atrás do urgente e esquecemos das nossas prioridades. Estou enganado naquilo que eu estou falando? A gente corre no nosso dia a dia para resolver as urgências. E muitas vezes nós corremos o risco de fazer como o povo de Israel aqui fez. O que era urgente? A construção do templo ou a construção e a reforma da casa? Porque se o templo não é construído, logo a nação de Israel ia ficar sem o quê? Sem o norte, sem o rumo, sem a direção. A casa deles estava em fino acabamento, porcelanato no chão, teto com sanca de gesso, tudo iluminado com LED, TV de plasma na sala, sofá retrátil, ar-condicionado em todos os ambientes, varanda gourmet. Estou trazendo para o nosso cotidiano, que é isso? Piscina, banheira, ofurô. E Deus chega para o profeta e fala: profeta Ageu, exorta o povo que eles estão com a prioridade errada. Exorta o povo porque a minha intenção, a minha prioridade não é que as casas sejam construídas e reformadas. A minha primeira intenção, ou a prioridade, é que o templo volte a funcionar e a minha presença seja manifestada sobre Israel. Irmãos, nós corremos a semana inteira
em busca daquilo que é urgente e esquecemos daquilo que é prioridade para mim e para você. Muitos correm a semana inteira e têm deixado aquilo que é prioridade de lado. Prioridade para o cristão, irmãos, é ter comunhão com Deus. Prioridade do cristão continua sendo, tá? Ler a Bíblia e ter uma vida de oração ao Senhor. Essa é a nossa prioridade. Eu não estou dizendo que você deve, num dia, vamos pôr no dia, período diurno, tá? Não vou falar nem da noite, mas vamos colocar no diurno. Quantas horas a gente tem aí para acordar, trabalhar e fazer? Quantas horas dá mais ou menos? Umas 12 horas? Vamos dividir em 12 aí. Dessas 12 horas, quantos por cento você tem dado desse tempo ao seu Deus? Qual que é a sua prioridade? Pastor, você quer que eu pare de trabalhar? Não, não é isso. Eu quero que você trabalhe para ter o sustento. Eu quero que você estude, que você passe em concurso. Eu quero que você cresça na sua vida. O que eu estou tentando mudar o foco é de você parar de correr atrás daquilo que é urgente e começar agora a correr atrás daquilo que é prioridade. A Bíblia nos traz uma reflexão, e é muito interessante, daquele grande fazendeiro que estava crescendo na sua produção de cereal, agricultura, fazenda bombando. Ele falou: vou aumentar os meus barracões, né, Ivan? Vou fazer uns barracões maiores, vou chamar a equipe do peixe, vou fazer barracão alto, vou deixar ali blindado, vou armazenar mais. E de repente chega o Senhor e fala: louco, se hoje eu pedir a sua alma, o que você tem para oferecer a mim? E a Bíblia fala que a vida de um homem não é avaliada pela quantidade de bens que ele tem, mas por aquilo que ele foi diante de Deus aqui na terra. E é aí que pega. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso fazer tudo, mas o que é prioridade para mim e para você? A prioridade daquele povo havia mudado. A prioridade que era aquilo que fez eles saírem do exílio babilônico e ir até Jerusalém era uma, que era reconstruir a cidade, mas em primeiro lugar reconstruir o templo. Aí a pergunta é: Deus estaria tão preocupado com a construção de um templo? O que você acha? Deus é mestre de obras, né? Igual o nosso amigo Adriano. Fala: não, eu dou valor ao templo, dou valor às paredes, os cimentos, os tijolos. Não, a preocupação de Deus não é essa. Nesse momento, a realidade que Deus estava tentando trazer àquele povo é que eles estavam mais preocupados com a sua própria vida do que com o manifestar de Deus no meio da nação deles. E lembra, na promessa que Deus havia feito a Abraão, que esse povo aqui é descendente de Abraão. Ele falou: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te mandar, e de ti farei uma grande nação. Esse povo aqui é um povo escolhido por Deus, só que é um povo que começou a olhar para dentro de si mesmo e achar que eles tinham que viver as suas próprias necessidades, a abastecer a sua vida com as suas próprias prioridades, e deixaram de lado aquilo que era essencial para a sua vida. O fato de o templo ficar de lado aqui pela nação mostrava que o Senhor não era mais prioridade na vida das pessoas. E isso nos traz um alerta. Em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25, quem sabe decora aí? O que diz lá em Hebreus 10, 25? Quem se lembra? O pastor Zé Roberto lembra que, que ele está junto nessa pegada. Isso. A Lê colocou lá, Lê? Vamos lá? O que está escrito aí, ó? Não deixando a nossa congregação. Tem um outro texto que diz, não deixe de congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima
que vai se aproximando aquele dia. Na outra tradução está dizendo que nós não devemos parar de congregar, como é costume de alguns. Fazendo um paralelo com esse texto aqui, trazendo para a nossa realidade, o que eu estou querendo dizer para você é que você deve ser frequente nas atividades que a igreja faz e assim por diante. Não para o pastor ficar alegre, mas para que você tenha comunhão com Deus na sua vida. A igreja, irmãos, ela é uma referência de comunhão que nós devemos ter com Deus. A igreja não salva ninguém. O que salva é a presença de Cristo através do Espírito na sua vida. É isso que salva. Mas na igreja é onde nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui hoje, essa noite, é a única palavra que vai ouvir durante a semana inteira. Isso é muito ruim. É bom de um lado que pelo menos você está aqui ouvindo. Só que é ruim, porque lá fora tem muitas vozes também trazendo outras mensagens para mim e para você. E vozes estranhas. De falsos profetas, de falsos apóstolos e assim por diante. A reflexão que Deus traz é que o povo não tinha mais a prioridade na vida de se comprometer em reconstruir o templo do Senhor. A prioridade mudou. Irmãos, eu estou falando de um texto que tem mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Mais ou menos isso. De 3.000 anos para cá o mundo mudou? Mudou, não mudou? Muita coisa mudou. Só que ainda continua sendo prioridade para mim e para você buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A vida vai mudando, só que a palavra de Deus permanece intacta. O mesmo Deus que exorta através do profeta Ageu é o mesmo Deus que exorta hoje através da minha vida para que você mude as suas prioridades. É a mesma coisa de você ir ao médico e aí você faz um check-up e você leva os exames no médico e o médico diz: olha, filhão, a casa caiu. Seu colesterol, seu rim, está tudo detonado em você. E a partir de hoje você tem que mudar as suas prioridades alimentares, atividade física e assim por diante. O que você ia fazer? Se você tiver um pouquinho de senso, né, quiser viver um pouquinho mais aqui, o que você ia fazer? Vou cortar, sei lá, se é problema de glicemia, eu vou cortar o açúcar. Eu vou cortar comida com muita gordura. Eu vou colocar uma atividade física dentro da minha rotina. Eu vou tentar dormir melhor, eu vou tentar me alimentar melhor. Porque as minhas prioridades agora, ela passa a ser a minha saúde e a minha vida. O que Deus está tentando dizer é a mesma coisa do que eu dei o exemplo aqui do médico. Ele está dizendo que muitas vezes as nossas prioridades estão erradas. Ele está dizendo: você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Nós vivemos aqui, ganhamos, compramos, vendemos, mas um dia a nossa vida vai ter fim. E é nessa da prioridade que hoje eu estou tentando colocar dentro de você. Para você pelo menos sair daqui, e é muito bom estar no final do ano, porque quando vai virar o ano, a gente fala: ai, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, fazer aquilo. E dentro dos planos que você tem, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida também. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família, no seu casamento. Coloque Deus em primeiro lugar no seu trabalho. Coloque como prioridade o seu relacionamento com Deus. Porque, irmãos, a partir do relacionamento nosso com Deus, tudo que está à nossa volta será abençoado por Ele. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente coloca prioridades e coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, eu não sei como vai ser 2020, mas eu tenho certeza de uma coisa: que se Deus for prioridade na minha vida, nada vai faltar para mim no ano inteiro. Se Deus for prioridade na minha vida, o meu casamento vai ser abençoado como foi 2019.
a igreja vai ser abençoada, os meus relacionamentos vão ser abençoados. Isso não quer dizer que eu não vou ter problema, eu vou ter problema, mas sobre mim vai estar a bênção do Senhor. Nas dificuldades Ele vai nos sustentar, nas enfermidades Deus vai nos dar força para passarmos por ela, nas perdas, nos lutos, nas mortes, Deus vai trazer refrigério à nossa alma. A prioridade nossa ela deve ser mudada. Irmãos, eu creio que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais difícil vai ficar para mim e para você. A dona Wanda hoje me mandou uma mensagem com relação a isso. O amor, no finais dos tempos, ele vai se esfriar. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Você vai estar nos muitos que se esfriarão, ou você vai estar nos poucos que se mantêm firme, e Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa nação é exortada, esse povo é exortado, porque Deus não era mais prioridade. Aí acontece um negócio interessante. Vai lá comigo em Ageu de novo. Olha o que diz o versículo de número 5 e o 6. Eu já estou caminhando aqui, quase que concluindo a mensagem para o final, tá? Para você ficar mais relaxado. Versículo 5 diz, Ageu 1:5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Por que ele está dizendo considerai o vosso passado? Quantos anos eles estavam parados com a obra de Deus que eu falei? 18 anos. 18 anos, irmãos. Eu estou aqui em Ribeirão há 7. Coloca mais 11 anos eles estavam parados com a reconstrução do templo. Deus foi misericordioso com eles. 18 anos. Aí ele fala, considerai o vosso passado. Ou seja, qual era a prioridade de vocês? Construir casa ou reconstruir o templo? Qual que era, gente? A reconstrução do templo. Por isso que ele diz, considera o vosso passado. E olha que interessante para a gente entender o que Deus está falando. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E olha o que ele diz, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sabe o que é saquetel furado? Antigamente tinha umas bolsinhas, né? No tempo bíblico e até no tempo de alguns aqui. Era uma sacolinha, não é, Sônia? É isso? Ô, Sônia, me desculpa. Mas tinha, tá bom, vamos lá. É um saquetelzinho. É um borná. O que ele está dizendo aqui? Presta atenção que isso é o mais importante da mensagem. O que Deus está falando é assim, vocês mudaram as prioridades de vocês. E por mudarem as prioridades, o que aconteceu com vocês? A vida se tornou mais difícil. Vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Vocês se alimentam, mas não dá saciedade. Vocês tomam água, vocês bebem, mas não chega a saciar vocês. É lógico que é uma figura de linguagem que o profeta aqui está usando, mas dá para a gente entender. E por fim ele fala, vocês recebem o salário, só que vocês colocam o salário no saquetel, mas ele está com a boca, ou melhor, com o fundo furado, está igual a boca na parte da entrada. Sabe o que isso significa? Que quando a gente muda de prioridade, a vida minha, a vida sua se torna mais difícil. A gente corre, e a gente vê que está correndo atrás do vento. Você trabalha, e o dinheiro não chega até o final do mês. Abre um parênteses aqui. Não chega no final do mês o salário por 2 motivos. O primeiro dele, às vezes, é porque você administra mal, tá bom? Não precisa me odiar porque eu falei isso. Segundo, porque às vezes você está com as prioridades invertidas na sua vida. Tá? Então, 2 coisas. Você pode
Você fala, não, pastor, mas é que eu ganho mal. Não, irmãos. Se você ganha um salário, agradeça a Deus que você ganha um salário. Tem viúvas aqui na igreja que ganham um salário e sempre estão ofertando para missões e abençoando outras pessoas. Então não dê desculpa. Você ganhou seu salarinho ali e não está dando para você administrar, é porque você está errando a administração. Ou melhor, não chega até o final do mês. E depois, porque às vezes suas prioridades são outras. E Deus hoje, de maneira muito amorosa, Ele está falando, mude as suas prioridades. Ah, pastor, se eu mudar minha prioridade eu vou ficar rico? Não. Você vai ficar rico se você trabalhar. Acordar cedo, estudar, fazer pós, e vai. O sucesso vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. O que Deus está prometendo é que Ele vai sustentar você enquanto você estiver aqui na terra, na vida. Paulo não fala isso? Se você tem o que comer e o que vestir, seja satisfeito com isso. Deus não promete riqueza, Ele promete suprimento de necessidade. Agora, o povo está colocando um salário no saquetel furado, porque as prioridades mudaram. Aí eu me lembrei dos Salmos, enquanto eu preparava essa mensagem, no Salmo 127. Sabe o que diz lá? Não precisa nem abrir, eu vou lá rapidinho para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Sabe o que Deus está falando com esse salmo aqui? Que se Ele não for prioridade na sua vida, inútil vai ser você levantar de madrugada, camarada. Tem uma máxima que diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Mentira, tá? Porque tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de manhã, à tarde. Deus ajuda, sabe quem? Aquele que coloca prioridade, Ele na sua vida. Se Deus é primeiro na sua vida, Ele vai te abençoar em qualquer horário que você levantar e trabalhar. Não importa isso, o importante é Ele ocupar o primeiro lugar no seu coração. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu acho tão tremendo esse texto de Salmo que ele diz, olha, você pode colocar guarda, porque vai ser em vão. Você pode colocar concertina, você pode colocar câmera, você pode colocar um vigia. É inútil. Inútil. Agora, quando Deus é prioridade, Ele promete suprir, guardar, abençoar, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Mude a sua prioridade. Deus hoje te chama para você colocar em ordem novamente sua vida. Ele em primeiro lugar. A minha família, o meu trabalho, meu ministério e assim por diante. Mas tudo começa em Deus. Não é trabalho e Deus, é Deus, família e o trabalho. Se você fizer dessa maneira, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, que você vai viver aquilo que Mateus 6,33 prega, que é buscar o reino dele, a sua justiça, e todas as outras coisas será acrescentada a mim e a você. Amém, gente? Finalzinho do ano agora, toma posição com o Senhor. Eu tomei algumas posições agora no final do ano para mim mesmo, para eu melhorar minha vida, minha saúde. Mas não adianta eu fazer tudo isso se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida. Eu posso mudar como marido da Ana, eu posso mudar como pastor, Deus quer que eu mude. Só que se Ele não for o primeiro a ocupar o centro do meu coração, todas as outras coisas serão em vão. Vamos orar a Deus essa noite? Vou chamar o pastor Zé Roberto para fazer essa oração. E depois depois de orar, ele vai finalizar também o culto, impetrando a bênção a nós. Vamos ficar de pé para tirar a preguiça sua e minha? O pastor vai orar por nós aqui. E eu quero que você pense, enquanto o pastor estiver orando, qual tem sido a sua prioridade? E dependendo da resposta que você der, Deus pode dar um final de ano abençoado a você e um começo de ano abençoado a você, se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos.
Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é que nos ensina, nos exorta, a tua palavra é que nos consola e nos orienta, Senhor, aquilo que nós devemos fazer e viver. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa santa e bendita palavra. Ó Deus, que ela possa, Senhor, fazer frutificar no nosso coração, que nós possamos buscar, Senhor, a tua presença em primeiro lugar, como foi dito, que nós possamos buscar a tua orientação em primeiro lugar, a tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, se assim nós o fizermos, Senhor, as bênçãos seguirão, Senhor, a nossa própria vida, ó Pai. Oh, Senhor, nós não precisamos lutar por elas, porque elas seguirão, Senhor. É o que nos diz a tua palavra, é o que nos garante a tua palavra, e ela é a verdade para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a todos aqueles que ouviram essa palavra, e que ela possa se tornar realidade na vida de cada um, de cada família aqui presente, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, o Deus que concede o sopro de vida para nós, o Deus que nos dá todas as coisas, o Deus que nos sustenta nessa terra, Pai, aquele que nos criou e que nos dá a vida, que nós possamos, Senhor, nos lembrar que sem Ti nós nada podemos fazer, ó Pai, sem Ti nós não seremos felizes, nós não teremos paz no nosso coração. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, a cada um que aqui está e ouviu a Tua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, tocar cada coração, possa trabalhar, mudar, Senhor, mudar o nosso caráter, mudar, Senhor, a nossa vida. Só o Espírito Santo tem esse poder. E nós clamamos nessa noite que o Espírito Santo assim o faça, Pai, para a Tua glória, Pai, para que nós possamos, Senhor, seguir a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está. Senhor, nós entregamos, Senhor, esse mês nas Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, os trabalhos de cada irmão aqui nas Tuas mãos, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos problemas, Senhor. Nós entregamos tudo diante do Teu altar, ó Pai. E nós já Te agradecemos, Pai, porque não existe mãos melhores para nós nos debruçarmos, esperarmos a bênção que não são as suas, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor amado, fica com o Teu povo, Pai, fica com a Tua igreja, Senhor, fica com cada um de nós. Abençoa, Senhor, aqueles que não vieram nessa noite, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Senhor amado, com algum tipo de problema, que o Senhor possa abençoá-los aonde quer que eles estejam, Pai, e que a Tua presença possa ser manifesta na vida deles também. Abençoa a Tua igreja, Pai, é o que nós pedimos em Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino para encerrarmos, depois nós vamos dar a bênção apostólica, amém? Amém. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus, eu nasci pra Te chamar de Pai, e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo Seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as portas vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri
chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou dono exclusivo seu. Eu sou abençoado sempre, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Escolha a boa parte que é o Senhor. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri na minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Declare isso. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Escolha Cristo todo dia, todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que você escolha Deus. Que você escolha viver na presença de Deus, amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora para sempre, amém. Vá em paz e que Deus te abençoe, amém? Deus abençoe. Eu escolho ser amigo de